Olá, meu nome é Eliezer Alves e eu vou estar dando início ah, ao vídeo da primeira avaliação da disciplina Teoria dos Grafos. Então, vamos direto aqui para a primeira questão. Essa questão está pedindo para a gente verificar se esse grafo é um grafo bipartido e para a gente especificar então os conjuntos disjuntos de vértices caso ele for. Eu identifiquei que o grafo ele é bipartido e eu separei aqui os conjuntos em dois conjuntos, G1 e G2. Na verdade, vamos falar que G1 é X e G2 é Y para ficar mais fácil. Fui burro aqui e coloquei desse jeito, ficou mal chato, difícil de falar. Mas assim, para que o grafo ele seja bipartido, até onde eu entendi, necessariamente todas as arestas do meu grafo, elas têm que em uma extremidade estar ligada a um elemento de um conjunto X e a outra extremidade está ligada a um elemento de um conjunto Y, que é o que realmente acontece aqui. Por exemplo, a aresta E1 está no conjunto X aqui, né? Vamos dizer X, e no conjunto Y, ligando o vértice 1 com o vértice 3. A aresta E2, ela sai do conjunto Y e vai para o X, né? Vértice 3 e o vértice 6. A aresta E3 faz o caminho inverso de novo, mesmo caminho da E1 aqui, né? Vértice, conjunto X, né? Aliás, conjunto Y, vértice 2, para o conjunto X, vértice 6, né? Aqui, ó, vértice 6. Ok. E a E4 do vértice 6 para o vértice 7. E aí, todas as outras arestas aqui estão no conjunto aqui X indo para o Y, né? Ou do Y indo para o X, tanto faz. Mas enfim, uma extremidade está no X aqui e a outra no Y, certo? X e Y. Então, sim, é um grafo bipartido e esses são os conjuntos disjuntos de vértices. Questão de número 2. Dados os dois grafos a seguir, verifique e indique o número de vértices, a aresta, a lista de graus e os ciclos de comprimentos 3 até 8. Para os ciclos, não precisa indicar, basta verificar. Tá. E dizer se o gráfico é isomórfico ou não e por quê. Beleza. Eu identifiquei que ambos os grafos possuem 8 vértices, 12 arestas, e aqui está a sequência de vértices, né, que fala, né, de ambos os grafos, e é igual. E aí aqui pediu para identificar os ciclos, então aqui eu identifiquei. O ciclo 3, um ciclo de tamanho 3, o que eu entendi foi isso, de comprimento 3, perfeito. Seria o que começa em V1, vai para V2, V7 e termina em V1. Então o tamanho dele é 3, ó. 1, 2, 3 arestas. Ciclo 4, V1, V2, V7, V6 e termina no V1. 1, 2, 3, 4. Tamanho 4. Beleza. Ciclo 5, V1, V2, V3, V8, V7 e V1 de novo. 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Perfeito. Ciclo 6. V1, V2, V3, V4, V5. Aliás, V1, V2, V3, V8, V7, V6, V1. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Show de bola. E final, ciclo 7, né? V1, V2, V3, V4, V5, V8, V7 e V1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas. Perfeito. E finalmente o ciclo 8, V1, V2, V3, V4, V5, V8, V7, V6, V1. Vamos ver se é isso mesmo. V1, V2, V3, V4, V5, V7, V6, V1. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Show de bola. Eu não sei se tinha que fazer isso para os dois grafos. Espero que não, que eu fiz só para um. Mas beleza. Com relação a se eles são isomórficos ou não, eu entendi que não são. Por mais que eles possuam o mesmo número de vértices, mesmo número de arestas, a mesma sequência de graus, a gente pode notar aqui que esse grafo aqui, todos os graus, todos os vértices que possuem graus 4, eles não são adjacentes. E a mesma coisa acontece com o grau 3. Todos os vértices de grau 3 também não são adjacentes, que é o contrário do que ocorre aqui. Todos os vértices de grau 4, né, eles são adjacentes entre si. Enquanto que os vértices de grau 3, eles são separados, mas aqui 2 são adjacentes e 2 são adjacentes. Portanto,
eles não são isomórficos, porque qualquer rearranjo que eu vá fazer aqui não vai mudar o grau dos meus vértices e, consequentemente, não vai alterar o fato dos vértices de grau 4 serem todos adjacentes entre si e os de grau 2, esses dois serem adjacentes, enquanto que aqui todos não são adjacentes, né? Nenhum dos de grau 2 aqui é adjacente entre si. Então foi por isso que eu defini que ele não é um grafo isomórfico, que eles não são isomórficos, aliás, né? Tá, a questão 3. Dado o seguinte grafo, estabeleça os graus de cada vértice, a matriz de adjacência, delta-1, delta elevado a menos 1, né, e a matriz de transição de estados. Beleza, com relação ao grau dos vértices. O vértice 1 possui grau 3, o 2 possui grau 3, o vértice 3 grau 1, o vértice 4 grau 2 e o 5 grau 3, né? 1, 2, 3, grau 3. 2, 1, 2, 3, grau 3. 3, grau 1, 4, grau 2 e 5, grau 3 também, tá? Então, beleza. Aí aqui tem a sequência de graus, né? 1, 2, 3, 3. E aqui tem a matriz de adjacência. O que a matriz de adjacência quer dizer? Basicamente, aqui, ó, a gente pegar aqui a diagonal principal zerada, quer dizer que a gente tem nenhum loop, né? Quer dizer que não tem nenhum vértice apontando para ele mesmo. Se a gente pegar a posição 1, 2, quer dizer que o meu grafo, o vértice 1 está ligado ao vértice 2. E se a gente pegar a posição 2, 1, quer dizer que o vértice 2 está ligado ao vértice 1, né? Pelo caminho inverso. Então, seguindo essa lógica, essa é a representação da matriz de adjacência. Tá, a matriz delta menos 1. Basicamente, é o elemento da matriz que representa o vértice, né? Ou seja, o 0, 0 ou 1 aqui, né? Representa o vértice 1, o 2, 2 representa o vértice 2, 3, 3, enfim. Aqui na matriz, na diagonal principal, 1 sobre o grau do vértice. Tá? Então, na posição que representa o vértice, a gente vai colocar 1 sobre o grau do vértice. Então, aqui, como o vértice 1 possui grau 3, 1 sobre 3. Como o vértice 2 possui grau 3, mesma coisa, 1 sobre 3. O vértice 3 possui grau 1, 1 sobre 1. 4 possui grau 2, 1 sobre 2. E o 5 possui grau 3, 1 sobre 3. Perfeito. Então, essa é a matriz delta elevado a menos 1. E a matriz M, ela é a matriz que multiplica a matriz de adjacência pela matriz delta, né? A matriz delta. Aqui eu me valei de um fenômeno que ocorre nesse tipo de multiplicação, que é o seguinte: a primeira matriz ela é uma matriz apenas de zeros e uns, e a segunda matriz ela é aqui, ó. Aliás, isso mesmo. E a segunda matriz é só a matriz do que tem só a diagonal principal, né? Então ela só tem um elemento por linha, que a gente pode dizer. Então a multiplicação de matriz ela ocorre da seguinte forma, né? É uma linha multiplicando uma coluna. E aqui a gente pode falar uma coisa bem interessante, que para a multiplicação da linha multiplicando a coluna, isso aqui vai virar uma linha, né? A coluna, todas as colunas elas vão virar a linha da matriz resultante. E os valores multiplicados. Só que como está multiplicando um único valor de cada linha, né? Você basicamente pode substituir aqui pelo 1. E como é um valor 1, então você pode substituir o próprio valor que está multiplicando. Então aqui basicamente vai ser uma linha onde o segundo, terceiro e o quinto elemento será 1/3. Então, segundo, terceiro, quinto elemento, 1/3. Aqui é a mesma coisa. O primeiro, o quarto e o quinto elemento, 1/3. Primeiro, quarto, quinto, 1/3. Aqui o primeiro elemento vai ser 1. Então, primeiro elemento, 1. O segundo e quinto elemento vai ser 1/2. Segundo e quinto elemento, 1/2. E aqui o primeiro, segundo e o quarto elemento vai ser 1/3. Primeiro, segundo, quarto elemento, 1/3. Portanto, aqui está a matriz M, que é o resultado da multiplicação da matriz de adjacência pela matriz de delta. Com relação à questão 4, demonstra e explica os cálculos do matriz no slide 10, da aula 10, PageRank para as linhas 2 até a linha 6. A linha 1 foi feito exemplo. Realmente, a linha 1, o professor já tinha feito o exemplo em aula, em vídeo, e inclusive aqui já está até o resultado, né, de todas as linhas. Mas independente disso, eu fiz os cálculos, só que, tipo, a única coisa que eu fiz foi realmente os cálculos, né? Foi muito simples, porque eu simplesmente substituí aqui o M, né, que é a incógnita aqui. Incógnita não, não é incógnita. O M é a variável, né, que eu vou substituir pelo valor de cada linha aqui, que seria nesse caso aqui a possibilidade de acesso desse ponto.
e substituir, e aí aqui deu as continhas, fazendo as continhas, né? Os resultados bateram com essa matriz aqui. Mas, assim, com toda sinceridade, isso aqui eu não entendi muito bem como que funciona o PageRank. Então, eu vou tentar falar mais ou menos o que eu entendi, porque no meu entendimento, né, eu nem ia falar disso aqui, mas eu vou falar mais ou menos o que eu entendi. Bem, basicamente, isso aqui é uma matriz representando a possibilidade que a gente tem de percorrer esses vértices, né? Cada um desses elementos aqui é um vértice. Então, aqui está denotando, na verdade, cada elemento não é um vértice, né? É um vértice, é uma ligação, que seria a ligação entre o vértice 1 e o vértice 2, por exemplo. Então, é a possibilidade da gente fazer esse caminho, da gente estar nesse ponto aqui, do nosso grafo. Com aquela fórmula que a gente tem aqui, né, que é a multiplicando a adjacência pela matriz delta, a gente tem aqui todas as possibilidades. Entretanto, o que acontece é que para os outros casos fica zerado. Então vai ser simplesmente impossível a gente acessar esses outros lugarzinhos aqui, ó, porque está tudo zerado. Daí o que esse algoritmo vai tentar fazer é meio que balancear e equilibrar essa matriz para que eu não fique restrito a isso aqui. Por mais que não tenha vértices, isso aqui denota os vértices, arestas ligando os vértices. Então, por mais que não tenha arestas ligando esses vértices, eu ainda assim vou criar umas arestazinhas com valores bem pequenininhos, né, para que eu garanta que eu não fique isolado em um único lugar do meu grafo, né? Que aí, tipo assim, pelo que eu entendi, essa aqui é uma das vantagens, um dos atributos importantes do PageRank, que é justamente isso daí, que às vezes determinado grupo no caso ele dá o exemplo dos links lá, né, do algoritmo de busca, determinados grupos de sites ou links vão estar isolados num lugar onde não tem nenhuma aresta que ligue a eles. E aí isso vai implicar que a gente nunca vai acessar eles se a gente acessar o outro grupo, né? E aí o PageRank vem justamente para isso, para substituir essas brechinhas que não tem aresta nenhuma ligando por uma possibilidade bem pequenininha, tá? Então ele vem meio que tentar balancear esse problema aí. Aqui está o resultado das continhas, né? Então é basicamente isso. Com relação à questão 5, está pedindo para implementar o código do PageRank e explicar o que é o PageRank. E também para usar e pode ser usado o modelo Randall-Walk usado na aula, né? Na verdade, eu até colei aqui os códigos do Power Method, né? E aí pede para fazer uma adaptação no Power Method para a gente criar o nosso PageRank, seria alguma coisa mais ou menos assim que eu entendi, porque no final das contas esse Power Method vai gerar essa matriz aqui, né? Essa matrizinha aqui. E aí a intenção era que se adaptasse esse método para que ele alterasse essa matriz e calculasse essas possibilidades que eu falei, que seriam as possibilidades de balanceamento. E aí, inclusive, um dos parâmetros que a gente iria passar aqui seria o delta, né? Que está incluso na fórmula do PageRanks. Mas a verdade é que eu não entendi muito bem, não. Então, eu não vou nem me arriscar a explicar isso aqui. E vou tentar falar só um pouquinho sobre o PageRank só. Eu sei que ele é um algoritmo criado pelo Google, ou pelos engenheiros do Google, né? Pelo menos foi isso que eu li. E esse algoritmo é para o ranqueamento de páginas web, né? E inclusive ele foi um dos até 2006, parece, né? Ele era aliás, até 2006 ele foi utilizado na sua forma como foi apresentado. A partir de 2006 ele já não foi utilizado mais da forma como tinha sido apresentado, né? A forma como a gente aprende, né? Houveram alterações. Mas o que importa é que ele foi fundamental para o sucesso que teve aí a ferramenta de busca, que é o Google. E a ideia é que ele ranqueasse as páginas de acordo com a importância que cada página tinha. E como é que ele determinava essa importância, né? Esse que eu acho que é o ponto-chave do ponto X da equação, né? O ponto-chave. Basicamente, quanto mais páginas apontasse para esse determinado link ou para essa determinada página, melhor ranqueada ela estaria. Na verdade, bem mais complicado do que isso, porque quando uma página ranqueada do nível
5, por exemplo, aponta para uma outra página, isso tem muito mais peso do que uma página ranqueada do nível 4 apontar para essa página. Então é bem mais complicado. Mas é basicamente isso. Eu entendo que está bem deficiente essa compreensão, então essa questão, tanto a questão 4 quanto a questão 5 ficou bem ruim, inclusive eu nem ia falar delas, mas eu falei só um pouquinho que eu entendi. Mas com relação às outras questões, eu acho que está de boa. E assim eu vou encerrar a apresentação.